Estamos de volta para falar de BBB. Olá, tchucos, muito bem-vindos. Eu sou a Ana Oliveira e esse é o Não Te Conto. E nesse canal você vai saber tudo o que rola nos principais realities. Então já se inscreve, deixa seu like, seu comentário, a sua torcida e a sua opinião. Vamos ao que realmente interessa. Então vamos para o resumo da última festa e tudo o que rolou na madrugada deste sábado. Não demorou muito para eles começarem a repercutir a decisão de Felipe em levar apenas Babu para o VIP e deixar o resto da casa na xepa. Felipe também repercutiu o assunto e disse para Flyslane que gostaria de ver quem seria corajoso. Só que a Flyslane não entendeu do que o Felipe estava falando. Felipe estava se referindo ao fato de quem ganhasse o anjo colocar ele e Babu no monstro. E aí todo mundo ia parar na xepa. Ivy e Gisele também falaram da atitude do Felipe. E a Ivy disse que não entendeu o discurso do Felipe quando o Felipe deu a pulseira para o Babu. Já a Gisele ficou com medo que a Thelma imunize Babu e a casa fique sem opção de voto. Até o momento eles não sabem, ninguém na casa sabe, que Babu e Rafa já estão no paredão. Já a Ivy disse que se estiver sem opção de voto, vai votar na Flyslane, porque a Flyslane insinuou para Marcela que ela e Daniel só se aproximaram de Marcela por conveniência. Gisele e Ivy continuaram conversando e a Gisele está achando que Rafa, Manu e Gabi podem se voltar contra elas, no caso, contra o grupo do Pyong. Gisele acha injusto Rafa ficar a favor de Gabi, já que a Gabi chegou agora no grupo. Manu e Rafa também conversaram bastante e Manu disse que não gostou do fato do grupo de Marcela excluírem Thelma. Manu e Rafa concordaram que, independentemente de quem Thelma fosse imunizar com o colar do anjo, a amizade das meninas com Thelma não poderia mudar por conta disso. Manu disse que ama Gisele, que ama Marcela. Apesar disso, ela disse que se sentiu muito mal com a situação das meninas contra a Thelma. Manu também tem receio de estar passando pano para os erros de Felipe, mas acredita que não, porque se ela fosse líder, ela colocaria Felipe no paredão. Manu também afirmou que eles mostram humanidade, que tentam ensinar a Felipe, mesmo assim nada muda, que as coisas entram por um ouvido e saem pelo outro. Rafa e Manu compararam Felipe a Daniel e a Rafa disse que muitas vezes o Daniel a incomoda mais do que o Felipe por pequenas atitudes do dia a dia. Porém, o Daniel não é a sua opção de voto. Felipe analisou a amizade entre Flyslane e Mari e disse para Babu que é a amizade mais falsa que existe, que uma deixa a outra toda hora. Babu disse para Felipe que Thelma estava bolada com eles pela atitude de Felipe em ter deixado todos na xepa. Felipe disse que não tá nem aí, que foi uma decisão dele. E na continuação da conversa entre Rafa e Manu, Rafa disse que tem medo de Marcela se deixar levar por algumas coisas, mas não disse o que nem por quem, e pediu para Manu apenas observar. Depois também teve uma conversa entre o Pyong, Rafa, Manu e a Thelma a respeito da atitude do Felipe em levar apenas Babu para o VIP, e o Pyong disse ter achado que Felipe levaria pelo menos a Thelma por causa do Babu. Já a Thelma disse ter achado que o Felipe levaria a Rafa, uma vez que a Rafa ficou até o fim na prova com ele. Pyong disse que esse tipo de atitude só faz o Felipe se queimar ainda mais com o público e que o Felipe perdeu a chance de se redimir, levando, por exemplo, a Rafa, levando a Manu, que ficou no quarto branco com ele, a Gisele, e considerando aí que a Rafa ficou até o fim da prova com ele, parará. Nessa conversa, o Pyong voltou a falar do Babu, disse que o Babu não é forte, que o Babu só foi para um paredão de verdade, que foi contra Vitor Hugo, e que nos outros paredões Babu enfrentou Lucas, Adson, que eram pessoas que já deveriam sair mesmo. Pyong disse que se Babu estiver no paredão vai pedir para o público tirar Babu, que ele quer acabar com esse ciclo de medo que as meninas têm do Babu em se aproximarem, em comerem em paz na cozinha, em ficarem na cozinha e coisa e tal. Pyong ainda afirmou que esta semana o Babu sai e na próxima semana quem sai é o Felipe. Ivy e Marcela falaram sobre a atitude do Felipe e a Ivy ficou indignada por Felipe não ter levado a Rafa, pelo menos a Rafa, para o VIP. Marcela disse que essa atitude é coerente com Felipe. A Ivy disse que o Felipe deixou o coração fora do jogo. Ivy disse que ela joga com o coração, que ela sofre toda semana por votar em Babu, por votar em Felipe, coisa e tal, mas que mesmo assim os outros dois
não jogam com o coração. Já a Marcela disse que é bom acontecer esse tipo de coisa, se referindo a Felipe, porque assim ela não tem que votar em outra pessoa, já que o Felipe dá motivos toda hora e que isso é uma falta de respeito. Ainda falando sobre as pulseiras do VIP, a Ivy disse que não seria hipócrita se ela fosse líder, ela não levaria Felipe nem Babu para o VIP, que ela levaria Daniel, Marcela, Gisele e quem sabe Manu. Marcela e Ivy estão sentindo também que o grupo está rachando e estão começando a surgir subgrupos. Manu e Pyong também tiveram uma conversa. Manu disse para Pyong que está percebendo que o clima está muito estranho na casa. Pyong disse que é inevitável Mari e Flyslane tentarem se aproximar deles, porém isso não muda a prioridade de votos. Pyong também disse que o clima está estranho devido ao fato do Felipe ser o líder da semana, e o Pyong disse que abriu uma oportunidade para Felipe, uma vez que ele não colocou Felipe no paredão na última semana. Durante a conversa, Pyong pediu ao público que o tire caso ele vá para o paredão, pois se gostarem do Felipe, que ele prefere sair e ver o filho dele. Agora a saga do voto de Felipe e a indicação ao paredão. Primeiro Felipe disse que Pyong está desesperado, que não ia colocar Pyong no paredão. Depois Felipe contou para o Pyong o seu plano de irem todos para a xepa, explicando que a intenção é que alguém dê o monstro a ele, para que ele, sendo líder, e o Babu também vá para a xepa, e aí não vai ter ninguém no VIP, que isso vai ser inédito no BBB, e os dois acabaram rindo da situação. Pyong disse que não havia pensado nisso, nessa situação da xepa. E aí o Felipe gargalhou e riu muito e disse que tá louco para ver isso acontecer. Depois ele disse para Flyslane e para Pyong que vai colocar a Gabi no paredão. Um papo muito estranho, uma conversa longa, meio sem pé nem cabeça, entre o Felipe, a Flyslane, o Pyong. E aí o Felipe disse para Pyong que se Pyong contasse sobre isso, que ele, no caso, ia votar na Gabi, aí o Pyong estaria no paredão, porque aí ele ia se votar contra o Pyong e colocar o Pyong no paredão. Mari e Ivy se aproximaram, quiseram saber do que eles estavam falando e eles acabaram desconversando. Durante essa confusão toda, a Flyslane ficou gritando, dizendo que vai pro paredão, que vai sair. Pyong disse que vai contar o voto do Felipe porque quer ir para o paredão. Felipe acha que o paredão entre Babu, Flyslane e Pyong, que o Pyong seria eliminado. Flyslane não parava de dizer que Felipe e Pyong vão ferrar com ela, que ela não tem nada a ver com a treta dos dois, e a conversa ficou cada vez mais confusa. Depois Pyong disse para Mari e para Ivy que quer ir para o paredão com Babu, e a Ivy desesperadamente gritou que quer o Babu fora do jogo. Pyong tem certeza que em um paredão entre ele e Babu, ele fica e o Babu será eliminado. E o Pyong segue dizendo para todos os cantos que prefere ir para o paredão ao invés de alguém que ele goste. Mais tarde no quarto, Felipe afirmou para o Babu que vai colocar Pyong no paredão porque a soberba do Pyong é bizarra. Babu disse que não tem medo de nada, mas que Felipe não deveria se deixar influenciar por Pyong. Do nada, Daniel começou a chorar no meio da festa. Felipe se mostrou preocupado e disse para Daniel que Daniel é atrapalhado, mas que gosta dele. Daniel não disse o motivo para Felipe, pelo qual estava chorando, embora Felipe tenha insistido em saber. Pyong e Manu observavam de longe a conversa entre Felipe e Daniel, e depois que o Felipe se afastou, os dois se aproximaram do Daniel e, sem saber do que se tratava, o Pyong disse para o Daniel não reagir à provocação do Felipe, e aí o Daniel disse que o Felipe foi legal com ele. Mari também quis saber por que o Daniel estava chorando. O Daniel disse que ama muito a Marcela, depois ele abraçou a Mari. Daniel disse que lá dentro está muito difícil, que ele nunca sentiu isso e continuou chorando. Depois a Ivy chamou o Daniel para perto dela e para perto de Marcela e perguntou para o Daniel por que ele estava chorando. O Daniel disse que é porque ele gosta muito da Marcela. E a Ivy disse que a Marcela estava sentindo que o Daniel estava distante. Daniel respondeu que estava sentindo que a Marcela estava distante. Depois Daniel continuou chorando, fazendo drama e disse que tinha ciúmes de Marcela com mulher. Depois ficaram só Daniel e Marcela. E aí ele confessou para Marcela que tem ciúmes da Marcela com a Gisele. Marcela ficou tentando entender e disse não haver razão para ciúmes. Depois que a festa acabou, gente, eles já estavam dentro da casa e eles fizeram uma algazarra gigante, começaram a berrar pela casa, começaram a correr,
Flyslane deu um show à parte, a Marcela também, Daniel, eles tiraram os colchões do lugar, encheram o Daniel de espuma, de barbear, e a bagunça foi tão grande que eles começaram a perder estalecas atrás de estalecas, e não foi nem possível somar a quantidade de estalecas que eles perderam, mas foram muitas. Bom, gente, depois dessa confusão toda, Pyong, que estava tentando controlar a situação, mas não conseguiu, começou a gritar com o povo, começou a repreender todo mundo, e aí a coisa toda já tinha desandado, eles já tinham perdido muitas estalecas, já tinham levado muitas punições. Pyong deu cada berro lá dentro que todo mundo se surpreendeu com o timbre da voz de Pyong. Ele nunca gritou dessa forma com o povo. Gritou pro Daniel que o Daniel perde estalecas todo dia. E aí o Daniel, gente, ele começou a rir. A Marcela ficou segurando o riso na cara do Pyong. A Rafa ficou do lado do Pyong, dizendo que não tinha graça. Depois a Gisele também começou a gritar com o povo, dizendo que foi culpa de todo mundo, que a culpa não era só dela nem do Daniel e que não era pra ninguém se esconder. A coisa ficou muito séria, gente. Eles perderam a linha real. Pyong ficou pé da vida com todo mundo. Lembrando que eles estão na xepa e a quantidade de estalecas que eles perderam vai fazer muita falta na hora das compras. Mesmo depois de toda a bronca que eles levaram do Pyong, eles não deram a mínima e continuaram fazendo bagunça no quarto vila. Além disso, eles debocharam dos gritos do Pyong. A Mari disse que o Pyong parecia um chihuahua raivoso e a Flyslane disse que o Pyong parecia o Jack Chan com raiva. Pyong, Rafa, Manu, Thelma e Gabi ficaram estressados com o restante do povo e foram dormir no quarto céu. Depois o grupo da bagunça foi pra cozinha. A Flyslane disse que a Thelma estava no meio deles, mas fingiu que não estava. E aí eles ficaram lá tentando calcular os prejuízos e assimilar quem estava no meio, quem não estava e coisa e tal. Eita, atrás de eita, meu Deus do céu. É isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu comentário, deixe o seu like e se inscreva. A qualquer momento voltamos com mais novidades. Um beijo, um cheiro, fiquem com Deus, até mais.